Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho das dores articulares e de que maneira elas se manifestam no nosso corpo físico. Eu já falei aqui em vários outros vídeos que nós não somos apenas um corpo físico, nós somos a mistura de três corpos: o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. Ou o corpo físico, o campo mental e o campo espiritual. Também já falei sobre de que forma os pensamentos influenciam na nossa vida. E hoje eu quero falar um pouco da forma com que a doença se manifesta no nosso corpo físico. Pois bem, hoje vai ter desenho. Vou tentar desenhar aqui, espero que vocês me ajudem nesse momento, porque não vai ser fácil. Então vamos lá. Bom, aqui estamos nós. Acontece que o nosso corpo físico é formado por outros dois campos, que é o campo mental e o campo espiritual, que eu vou deixar aqui em vermelho e azul. Vamos ver se vai aparecer bem aqui na imagem, tá? Então nós temos aqui a nossa mentalidade, que está influenciando também no nosso corpo físico, né? Então temos aqui o nosso campo mental, que influencia fortemente no nosso corpo físico. Por quê? Ah, porque frio é psicológico. Não, não é essa a questão, gente. A questão é que tudo que a gente mentaliza acaba desaguando também no nosso corpo físico. De que forma isso acontece? Para que a nossa mentalidade influencie no nosso corpo físico, os pensamentos estão conectados aqui com a nossa mente. Então, quando o nosso corpo físico, nosso cérebro gera aqui um pensamento, vai gerar uma emoção no nosso coraçãozinho aqui embaixo, que vai levar um estímulo para a mente. Então, quando isso fica gravado na nossa mente, aos poucos vai desaguando no nosso corpo físico. Mas por que, Grazi, que essas dores acontecem? Se é a nossa própria mente que cria os pensamentos, por que ela gera dor? Aí vem o nosso campo espiritual. O nosso campo espiritual fica mais aqui acima. E ele também está atuando no nosso corpo físico, né, de alguma forma. Cada um de nós nasce com, vamos dizer assim, com um código, né, como se fosse um código que a gente devesse seguir. Todo mundo nasce pro bem. Ninguém é mal ou ruim porque quer. As circunstâncias levam as pessoas a fazerem coisas ruins. Não dá pra julgar, tá? Só que o que acontece? Esse é o nosso código, a gente nasce com ele. Então, teoricamente, a gente vem pra cá pra melhorar, né? Tá todo mundo aqui pra evoluir. Só que quando a gente foge desse código que a gente veio pra cá, né, pra seguir, quando a gente tem pensamentos muito contrários ao que a gente deveria de ter, quando a nossa mente começa a brigar com o nosso campo espiritual, quando as coisas aqui começam a ficar muito diferentes do que tem que ser, isso tudo vai desaguar no nosso corpo físico. Entendam isso, gente, como um funil. Então, tudo que a gente pensar, tudo que a gente maquinar e tudo aquilo que a gente sentir. Então, se você sente muita raiva, se você sente muito rancor, se você guarda muitas mágoas, isso não condiz com o nosso estado espiritual. Não é para isso que a gente nasceu. Não é para isso que a gente está aqui nesse planeta. Para ficar guardando mágoa, para ficar guardando rancor, para ter medo. Então, toda essa diferença entre a nossa mentalidade, entre o que a gente está cultivando aqui na nossa cabeça e no nosso coração, que vai bater de frente com o nosso objetivo de alma, né? Vamos chamar assim, objetivo de alma. Quando essas coisas começam a entrar em choque, o nosso corpo é quem padece. Por quê? A maioria de nós não consegue se comunicar nem com a nossa mente e nem com a nossa espiritualidade, porque a gente está muito desconectado. Quando essa desconexão acontece e quando a gente não consegue manter nem a nossa mente limpa, o nosso corpo padece. É aí que todas as doenças, todas as mazelas começam a acontecer no nosso corpo físico. Mas, Grazi, que tipo de sentimento, então, eu tenho que manter? Você precisa elevar os seus sentimentos, elevar o seu pensamento. E quando eu digo pensamento, gente, é onde tudo começa. Então você vai começar hoje, tentar mudar os seus pensamentos, mas não é amanhã que vai acontecer a sua melhora. É necessário ter consciência dos pensamentos que você tem. Comece a anotar. O que eu tô pensando agora? Nós temos milhares e milhares de pensamentos por dia. É muito difícil a gente cuidar de todos.
E quando você menos espera, você tá tendo um monte de pensamento, uma enxurrada de pensamentos e sentimentos negativos. Esse é o problema. O problema não é só o pensamento, é o sentimento e a emoção que ele gera. Então, se você é uma pessoa que tem muitos pensamentos negativos, e por favor, não se culpe, eu não tô julgando ninguém também, mas se você é uma pessoa que tem muitos pensamentos negativos, isso vai acabar gerando muitas doenças no seu corpo físico. Se você tem pensamento negativo, se você tem muito medo, se você tem crença de que tudo de ruim acontece com você, tudo isso tá aqui no campo mental reverberando e entrando em choque com a nossa espiritualidade. Porque todos nós nascemos aqui com o objetivo de fazer o bem, de ser feliz, de ter saúde, de ter prosperidade, de ter abundância. E se isso aqui tá muito diferente um do outro, a resposta, de novo, vem pro corpo físico. Tá, Grazi, legal. Mas e as articulações? O que eu tô pensando? Qual é o tipo de emoção que eu estou tendo que as minhas articulações estão doendo? Aí é um assunto muito mais profundo. Por quê? Cada parte do nosso corpo traz uma informação diferente. Então, por exemplo, membros inferiores, né? Pernas, pés, enfim. Se você tem problemas nas articulações dos membros inferiores, é porque você tem algumas dificuldades de avançar na sua vida. Tem alguns medos, algumas crenças que estão te impedindo de dar passos à frente. Se você tem problemas nos membros superiores, né? Mãos, ombros, enfim, punhos, talvez seja problemas nos seus afazeres. Talvez você não esteja tão contente com o seu trabalho assim, ou não esteja conseguindo executar ele da melhor forma possível, ou você tem um chefe que você acaba atritando ali com ele. E aí vem mais um detalhe importante. Além das dores, e além de todos esses pensamentos e emoções que eu tô falando, ainda tem o nosso subconsciente. Muitas das crenças que nós temos tá guardado no nosso subconsciente. E é ele quem rege a nossa vida. Então, às vezes, você pode pensar assim, eu tô com dor no meu ombro, mas eu não tenho problema nenhum com o meu chefe. Conscientemente, você pode não ter. Mas inconscientemente, sem saber que tem, você tem. E aí é que as dores vêm para te avisar que você tem sim. As dores, elas são um aviso para você saber o que está acontecendo de errado. A gente não tem noção do que a gente está fazendo de errado ou o que estamos fazendo que estamos tendo um resultado que não queremos. E aí as dores vêm justamente para isso, para te avisar aonde está o erro, aonde está o equívoco do seu pensamento. Então, entenda as dores de agora em diante. Você tem a obrigação de entender as dores de uma forma completamente diferente. Compreenda as dores como uma forma de aviso, uma comunicação entre o seu espiritual e o seu mental com o seu corpo. Como a gente tem essa dificuldade de se linkar com a nossa mente e com nossa espiritualidade, o corpo é quem dá os avisos, ele é quem dá os sinais. Então, às vezes você pode pensar, eu bati o meu joelho, é por isso que ele tá doendo. Mas por que você bateu o seu joelho? Às vezes você bate o joelho num lugar que você sabe. Por exemplo, bateu o dedo mindinho na quina do sofá. Você sabe que o sofá tá ali. Você passa por ali todos os dias. É um sinal, é algum tipo de aviso. Então, as dores, elas são nada mais, nada menos do que a comunicação entre o nosso mental e o nosso espiritual com o nosso corpo. Porque nem sempre a voz da nossa mente, a voz da nossa espiritualidade é ouvida. Algumas pessoas têm esse dom, sorte a delas, ou não. Mas a questão é que o nosso corpo fala. Ele fala através das dores, através dos formigamentos, através do mau funcionamento. Então as dores nada mais são, de novo, mais uma vez, a comunicação, a forma do corpo nos dizer que alguma coisa nesse sentido aqui tá errada. E aqui eu limitei a um funil, né, gente? Mas isso aqui se expande no corpo todinho. Então, cada articulação, cada membro, cada órgão, cada tipo de doença mostra um tipo de sentimento que a gente traz com a gente. E as nossas articulações são o que dão o nosso livre movimento para a vida. Então, algum sentimento que você está tendo aí, que você está cultivando aí no seu coraçãozinho, na sua mente, não está condizente com a sua regra espiritual. E você precisa encontrar esse sentimento, encontrar a raiz desse sentimento, para que você corte ele, corte esse mal pela raiz
para que os seus frutos sejam muito melhores daqui para frente. Então, basicamente, o funcionamento, gente, assim, bem simplificado, é assim. Então é isso, você vai encontrar lá no e-book explicado da mesma forma, de uma forma talvez até mais fácil de entender, com desenhos, enfim. Que é assim que o nosso corpo funciona, é assim, é esse o recado que as dores querem nos trazer. Que alguma coisa, aqui nesse lugarzinho aqui, no campo mental e espiritual, não estão condizentes com o que deveria de ser. E aí as dores vêm pro nosso corpo físico. Deixa o seu joinha aqui no vídeo se essa informação foi importante para você. Comenta, deixem dúvidas aqui embaixo do vídeo também, porque facilita para eu gerar mais conteúdo de maior valor para vocês. Então, deixa o seu joinha, badala o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E aí eu vou tentar ser mais específica ainda nos próximos vídeos. Vou falar sobre mente, vou falar sobre cada articulação. Deixem as suas dúvidas aqui embaixo, que a gente vai sanar todinhas assim que possível. Gratidão!